O Brasil é um país muito extenso, que esconde algumas histórias misteriosas e inexplicáveis. Venha comigo descobrir alguns mistérios brasileiros que nunca foram resolvidos. E se for verdade? Eu sou Ivan Lima. Vamos comigo nessa? Acho que a maioria das pessoas deve se lembrar da famosa história do ET de Varginha. Há 23 anos, um misterioso caso ocorreu em Varginha, uma pequena cidade do sul de Minas Gerais que tinha na época cerca de 100 mil habitantes. 3 meninas afirmaram ter visto um ser estranho pequeno, de olhos vermelhos, que não se assemelhava a uma forma humana. Esses relatos mudaram a história da pacata cidade mineira para sempre. A notícia ganhou tanta proporção que pesquisadores e testemunhas começaram a aparecer de todos os lados. Vários relatos começaram a surgir sobre criaturas, objetos não identificados, movimentações suspeitas e mortes misteriosas na cidade. Revistas ufológicas no mundo inteiro publicaram matérias a respeito. No Brasil, a imprensa não falava de outra coisa. As 3 jovens voltavam para casa por volta das 15 horas. Elas cortaram o caminho por um terreno onde afirmaram ter visto uma criatura que parecia ter vindo do outro mundo. Após terem visto o suposto extraterrestre, as 3 saíram correndo assustadas. Era marrom, a cor era baixinho, estava agachado, mas era baixo. Eu tinha a impressão que era uma coisa assim muito mole, que dava a impressão que ia estourar, com a pele lisa, os olhos vermelhos, que olhou para nós. Foi coisa assim rápida, de você bater o olho e falar, é assim e pronto, é isso. Mas não tinha como ser humano, nem ser um animal, descreveu uma delas em uma entrevista. As pesquisas ufológicas feitas no local reuniram as diversas informações dadas por testemunhas sobre o céu da cidade depois das primeiras aparições. Em 13 de janeiro de 1996, um homem chamado Carlos de Souza relatou ter visto um objeto estranho no céu. Ele viu o objeto passando e caindo entre Varginha e a cidade vizinha, Três Corações. Uma testemunha afirmou ter tentado ajudar o que ele achou que seria a queda de um dirigível. Mas ao chegar ao local, se assustou ao ver que o exército e a polícia militar cercavam os destroços. Além disso, partes de metais estavam por toda parte, mas estranhamente não havia vítimas. Passado um tempo, os soldados ordenaram que ela se retirasse do local e que deveria guardar em segredo o que tinha visto. Porém, ela acabou por relatar a terceiros. Seu depoimento faz parte, inclusive, de um livro sobre o tema. A aposentada Oralina de Freitas afirmou ter visto no céu do seu sítio um grande objeto cinza e cheio de fumaça, passando sem luz e sem barulho. Seu marido disse que o objeto era comprido, do tamanho de um ônibus, com uns negócios mexendo, coberto de uma fumaça clara, explicou ela. Aparentemente, segundo moradores, a nave espacial teria, de fato, caído na zona rural de Varginha. Em 20 de janeiro de 1996, bombeiros rondavam a mata, onde receberam informações de um animal estranho. Civis disseram que soldados entraram no local e saíram com 2 sacos grandes. Um saco estava imóvel, porém, o outro se mexia. Acredita-se que 2 policiais capturaram um estranho ser, colocaram no banco traseiro do veículo e o levaram para um hospital de Varginha. Supostamente, a criatura ficou isolada em uma ala e, posteriormente, foi transferida para outro hospital. Durante os dias seguintes, a população disse presenciar uma movimentação estranha de várias instituições como o Exército, bombeiros e viaturas da polícia. Tanto o hospital como as demais entidades negaram estar em posse de um extraterrestre e explicaram um número de pessoas indo e vindo como resultado de uma exumação de um corpo e até um parto de uma mulher anã que precisou de uma equipe especializada. Para especialistas em ufologia, ao menos 2 ETs foram capturados. E especula-se que possam haver mais.
De Varginha, os seres teriam sido levados para a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, onde também teriam ficado isolados em um setor do campus. A universidade nunca confirmou o fato. Até hoje, não se sabe se a história é ou não verdadeira. Do mesmo modo, o que era a estranha criatura, vista pelas meninas, também permanece um mistério. Outro mistério que até hoje não foi solucionado é o que acontece em Serra do Mar, no Paraná. Várias pessoas relataram casos estranhos, como sons, luzes e seres que surgem ao acaso. Algumas chegaram a afirmar terem sido perseguidas por criaturas. Os moradores locais atribuem os fenômenos a um símbolo do folclore brasileiro chamado bradador ou gritador. Por suas belezas naturais, a Serra do Mar recebe muitos turistas em busca de trilhas e aventuras. Muitos visitantes, buscando uma experiência de ecoturismo, disseram ter ouvido sons assombrosos, luzes que simplesmente apareciam repentinamente no meio da mata escura, além de uma perseguição de criaturas não identificadas. Alguns casos mencionam até mesmo amnésia coletiva entre os integrantes. Turistas disseram se lembrar da noite passada até certo momento e depois acordaram sem entender o que havia acontecido. Existem várias lendas a respeito dessa criatura. Em uma versão, o bravador é um duende bastante veloz que corre em meio à floresta. Ao gritar, ele deixa as pessoas atordoadas. Quem ouve perde o raciocínio e fica vagando pela mata. Em outras versões, ele é como uma múmia de um indígena que foi amaldiçoado por um feiticeiro de sua tribo. Depois de sua morte, o bruxo realizou um ritual de corpo seco que, segundo as lendas, deixa a alma presa ao cadáver. Assim, ele caminha sem rumo durante a noite. Uma variação da lenda, o bradador era um homem mau que foi enterrado, mas como tinha muitos pecados, a terra o devolveu. Assim seu espírito vaga em um corpo cadavérico pelas matas, em especial nas sextas-feiras, depois da meia-noite. Testemunhas relataram que os berros parecem vir de pessoas em agonia ou proferindo lamentos seguidos de fortes brados. Foi daí que surgiu o seu nome. Agora, essa é uma história pouco conhecida, mas segundo a lenda, existe uma cidade perdida localizada na Amazônia. Essa civilização, que acredita-se ser subterrânea, recebeu o nome de Akakor e foi descrita no livro As Crônicas de Akakor, de 1976, de autoria do jornalista alemão Karl Brugger. Brugger diz em seu livro que a cidade está entre o Brasil e o Peru, dentro da floresta amazônica. Ele afirmou que em uma exploração conheceu um indígena, que se chamava Tatunka. Ele relatou ser rei do povo Uga Mongolala, o príncipe de Akakor. O príncipe explicou que a civilização havia sido fundada em 13.000 a.C. por homens brancos de cabelos e barbas negras que vieram de um sistema solar chamado Ixierta, mas se pareciam com os humanos, com alguns detalhes diferentes, como, por exemplo, eles tinham 6 dedos. Ao chegarem à Terra, essa civilização solar escolheu várias famílias humanas para formarem o povo Uga Mongolala. Essas pessoas tiveram relações sexuais com deuses e, por isso, tinham características diferentes de outros indígenas da região. Dentre seus traços principais, se destacava a pele branca, nariz fino, maçãs do rosto salientes, entre outros. Akakor, de acordo com o mito, está cercada por uma muralha com 13 portões, que são extremamente estreitos. Apenas uma pessoa por vez pode atravessá-los. A cidade possui também um grande templo, onde ficam guardados mapas, documentos e desenhos que contam os grandes mistérios da vida e a história do planeta Terra. Em um trecho, Brugger escreveu em seu livro: um dos mapas mostra que nossa Lua não foi a primeira nem a única na história da Terra.
A Lua que conhecemos aproximou-se da Terra e começou a orbitá-la há alguns milhares de anos. A língua oficial do povo Uga Mongolala é o Quechua. Sua simbologia é composta por 1.400 símbolos. Da civilização de Akakor teria se originado a cultura de Tiahuanaco e a civilização Inca. No período de 10.481 a.C., extraterrestres partiram e deixaram o reinado para um servo chamado Ina. Nessa época, a cidade ainda estava na superfície. Ele recebeu a orientação de que levasse todo o povo para a parte subterrânea, a fim de se protegerem de catástrofes. Debaixo da terra, as cidades são iluminadas de forma artificial. O estadunidense John Reed tentou uma exploração em busca de Akakor e de possíveis outras cidades subterrâneas na região amazônica. Porém, nunca mais foi encontrado. Em 1983, outro explorador chamado Herbert Ruaner também partiu em busca das civilizações e nunca mais retornou. Para alguns pesquisadores, a lenda foi inventada por um alemão que sofria de sérios problemas mentais e, mesmo assim, trabalhava como guia na Amazônia. Porém, sabe-se que histórias a respeito de Akakor existem desde tempos primórdios e são repassadas de geração em geração na região amazônica. Será que todos esses mistérios brasileiros têm uma resposta lógica por trás? Deixe sua opinião nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo em breve aqui na Fatos Desconhecidos.